Aromaterapia e banhos terapêuticos, que eu acho que tem uma conexão muito importante, uma conexão muito bonita, e eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui como que existe essa conexão, como é que vocês podem unir esses dois, né, essas duas terapias, vamos dizer assim, a terapia dos aromas e a terapia dos banhos terapêuticos, né? E como que vocês podem transformar a vida de vocês utilizando essas técnicas, enfim, essas terapias, tá? Então, primeiramente eu começo sempre, né? Hoje eu escolhi o nosso olhinho essencial de limão, tá? De limão siciliano, para trazer um pouco de energia, um pouco de purificação. Eu acho que o mundo hoje está precisando muito dessa energia e eu fico muito grata realmente de poder contribuir um pouco todos os dias através da minha meditação, através dos meus pensamentos positivos e trazer um pouquinho para as pessoas, né? Enfim, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu gosto, meus amigos, mesmo longe ou não. Eu acredito muito no poder que a gente tem do pensamento junto com a nossa energia, com a nossa grande amiga natureza. Então eu recomendo, assim, convido a vocês a pegarem um olhinho, se vocês estiverem aí pertinho de vocês. Se não tiverem, tudo bem, não tem problema, tá? Coloca uma gotinha na palma da sua mão e vamos fazer uma mentalização hoje para que todo o poder, né, da nossa energia, nossa mente, os nossos chakras, enfim, toda a nossa conexão, ela possa estar alinhada e mostrando realmente que a vida é bonita, né? Que a gente pode usufruir das coisas boas que a gente tem e transmitir uma energia positiva para o mundo, né? Acho que a gente está precisando disso, né? Então vamos aqui, ó, juntar as palminhas da mão e mentalizar, né? Mentalizar a luz do sol, mentalizar as estrelas, mentalizar a natureza, as plantas aromáticas, a nossa própria circulação, o nosso sistema respiratório, né? Principalmente por conta dessa pandemia toda, o nosso sistema respiratório está precisando muito de luz. Então eu convido vocês agora, nesses 2 minutinhos antes da gente começar a nossa live, nosso tema importante, mas só essa conexão mesmo de respiração, né, e fortalecimento interno, para que você possa começar aí a sua tarde, né, o seu dia ou a sua noite, onde quer que você esteja, de uma forma mais plena, de uma forma mais conectada, tá? Que o dia de vocês tenha muita luz, tá bom? Vamos começar com o nosso conteúdo? Aromaterapia e banhos terapêuticos na nossa live de hoje. Bom, eu queria, antes de começar falando, né, dando a aula, vamos dizer assim, o que eu trouxe aqui, o que eu separei para vocês, eu queria perguntar o seguinte: vocês acreditam no poder do banho terapêutico? Esse é um bom questionamento para a gente começar a nossa live. Por quê? Eu recebo muitas perguntas, né? As pessoas sempre querem saber, enfim, o banho funciona? O que é um banho terapêutico? Como é que eu faço? Qual é a minha rotina? Você acha que eu devo fazer assim? Você acha que eu devo fazer assado, né? Então, assim, tem variações aí em relação a quando a gente fala banhos terapêuticos no sentido geral. Então eu queria entender, né, de vocês, assim, eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que vocês acham? Vocês acreditam no poder dos banhos terapêuticos ou não? Ou o que vocês acham que um banho terapêutico é? Tipo, é só um banho rápido, é um banho mais demorado, é um banho de imersão, né, que é o banho de banheira? É possível fazer banho no chuveiro, não? Eu queria entender um pouquinho o que passa na cabeça de vocês. Se vocês puderem, escreve aí para mim, né, pra gente já dar início aí ao nosso conteúdo dessa live. Por quê, né? Porque assim, como eu falei, tem muita gente que me pergunta e às vezes chega, até mesmo num atendimento clínico, né, que eu faço online, tem muita gente que fala: puxa, mas assim, eu nunca tomei um banho terapêutico, eu nunca
eu nunca participei, assim, eu nunca levei fé, né? Eu acho que assim, não tem muito entendimento sobre isso. Eu acho que as pessoas confundem um pouco o que é banho terapêutico, o que é banho aromático, né? Então, e realmente, gente, eu vou falar pra vocês, tem muita variação, tá? Não necessariamente todo banho é um banho terapêutico, não todo banho é um banho aromático, ou não todo banho é um banho que cura, ou é um banho que trata, é um banho que energiza, tá? Então, ou somente um banho que limpa. Então depende muito do banho, depende muito do produto, dos ingredientes e como esse banho vai ser feito, tá? Como esse banho pode ser criado, como esse banho pode te ajudar. Então, quando eu recebo esses questionamentos, olha, por exemplo, a Cristina, né? Cristina está dizendo aqui, acredito demais. Então, realmente tem um poder fantástico e às vezes está aqui, ó, na palma da mão da gente, né? E a gente não utiliza isso, a gente não usa isso como um recurso. Por quê? Primeiro, por falta de conhecimento, tá? As pessoas não têm essa consciência, não têm o conhecimento do que seja, né, realmente um banho terapêutico. Como utilizar um banho terapêutico a seu favor. Ou então você entra na internet e tem receitas, tá? Não que eu seja contra as receitas, eu acho que as receitas são super válidas, principalmente para quem não tem um conhecimento pleno sobre o assunto. Mas a gente tem que tomar cuidado os tipos de receita e como que essa receita ela vai te beneficiar. Porque às vezes aquele dia ou naquele momento você não está aberto para receber aquela energia, ou seja, aquele potencial, né? Aquele banho terapêutico, ele não vai fazer bem para você naquele momento. Pode ser num outro momento, mas não naquele. Então é muito importante que vocês tenham conhecimento do que é bom para você, né? Naquele dia, naquele momento, naquele sentimento, naquela emoção, naquele astral em que você se encontra, né? Porque tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente acorda mais ou menos, e tá tudo certo, porque nós somos seres humanos e a vida é constante, é inconstante, né? É uma constante mudança, na verdade. Então, tudo depende de como que você vai receber aquela energia. Porque se a gente pensar, gente, vamos pensar o seguinte, quando a gente fala de banho, é igual sabonete, tá? Eu vou usar até uma combinação aqui, um exemplo, para vocês entenderem. O sabonete, ele tem a função única e total de limpeza, tá? Limpeza corporal. Por quê? Nós temos a nossa camada cutânea, que nós temos o nosso tecido adiposo, ou seja, temos gordura na nossa pele. E o que a gente faz? O que acontece quando você toma um banho e usa um sabonete, seja qualquer sabonete, tá? Você vai limpar isso daí, você vai limpar essa sujeira que ficou ali, essa camada de gordura que ficou devido à poluição, devido à transpiração, devido a várias coisas fisiológicas que acontecem com o seu corpo e que trazem essa gordura adiposa ali, tá? Da sua pele. Importante é o seguinte, quando você toma banho, você limpa essa sua camada. Ok, você está tomando um banho para limpar, ou seja, de higiene, né? Como eu falo, banho de higiene pessoal. Você toma banho para se limpar. Mas a partir do momento que você usa, por exemplo, um sabonete tradicional, um sabonete industrializado, o que tem nesse? Qual a composição que tem nesse sabonete? X, Y, Z, tem parabenos, tem sulfatos, enfim, tem um monte de coisas que fazem mal à sua pele, tá? Isso, gente, eu descobri também através dos estudos, né? Hoje em dia, essa questão do natural está muito mais em alta, ok? Mas antigamente eu usava sabonete industrializado. E com o tempo eu fui descobrir o porquê que eu tinha que usar o sabonete industrializado, depois eu usava um hidratante. Aí o hidratante não funcionava, minha pele ficava ressecada, que eu tenho tendência a ter pele mais seca, né, do que oleosa. E aí eu comecei a entender o que acontecia nesse ciclo, né, nesse processo. E quando você vai entendendo um pouco esse processo, até o processo natural, como eu gosto de chamar, que é o tanto da natureza quanto do seu próprio corpo, né, da sua própria fisiologia humana, você entende o porquê de certas coisas. Então, quando você começa a tomar um banho com o intuito somente de se limpar, ou seja, sua higiene pessoal, é um ponto. Assim como usar um sabonete somente para se limpar. Tá? Para poder tirar um pouco dessa camada, né, da sujeira e dessa camada da gordura que fica acumulada ali. Mas o interessante é a gente pensar de um outro modo,
né? Quando você começa a usar um sabonete natural, um sabonete fitoterápico, um sabonete aromaterapêutico, um sabonete vegano, ou seja, com argila, né, que tem umas propriedades muito maiores, o que acontece com a sua pele? Aquela camada de gordura que normalmente os sabonetes tradicionais eles retiram, ela é essencial para a sua pele, para a sua composição fisiológica, tá? Então, o ideal é que você não retire essa camada, porque quanto mais você retira essa camada, mais ressecada a sua pele vai ficar, ou mais oleosa, porque ela vai começar a produzir mais, então você produz mais oleosidade. E quando você retira, você automaticamente fica com a pele mais seca também, né? Para quem tem mais tendência à pele oleosa ou quem tem mais tendência à pele seca, tá? Então, quando você usa um sabonete natural, vamos dizer assim, incorporando, né, todas as diferentes, enfim, características de sabonete natural, ou seja, artesanal, você coloca a sua pele em contato com produtos muito naturais. E isso faz com que a sua pele ela comece a trabalhar de uma forma diferente. Tá? Então ela começa a entender, opa, tem coisa boa chegando aqui, então eu não preciso trabalhar tanto na oleosidade, ou seja, eu não preciso também, já vai ter um consumo mais de água, né? Ou seja, a hidratação ela vai estar melhor nessa pele, então ela não vai ficar tão seca, porque a hidratação está contínua. Então é o mesmo exemplo de um banho, tá, gente? Um banho terapêutico ou um banho tradicional, vamos dizer assim. Quando você utiliza o banho somente para sua higiene pessoal, tá ok, eu não tô dizendo que tá errado não, tá? Tem muitas vezes que eu entro, tô correndo, tô atrasada, tenho que levar as crianças, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu realmente não tenho tempo de fazer um banho terapêutico. Eu faço um banho de higiene porque eu realmente preciso tomar meu banho e me sentir melhor, né? Assim, limpa, tá? Mas quando você pensa no sentido de que naquele momento em que você toma o banho, você tem a oportunidade de usar um banho terapêutico, né? Muda completamente o contexto. Por que eu digo isso? Porque o banho, ele pode mudar tanto as suas características físicas, quanto as suas características mentais, quanto as suas características energéticas, tá? E quando eu falo características, gente, é uma palavra, vamos colocar assim meio que entre aspas, que inclui, né, vamos dizer assim, tudo que existe em você como ser humano. Tá? Então nós somos um sistema, como aromaterapeuta integral e sistêmica, né? Ou seja, eu trato o corpo humano como um todo, eu não trato o corpo humano como uma coisa só. Então nós temos uma junção de sistemas aqui e através desses sistemas é que nós encontramos o nosso equilíbrio emocional. Então, a partir do momento que você entra, começa a tomar um banho, o que vai acontecer com esse banho? De uma forma não só de higiene, né? De uma forma de terapia. Você começa a modificar essas relações dos sistemas que existem dentro do seu corpo. Então, o seu sistema cardíaco ele muda, o seu sistema circulatório muda, o seu sistema emocional, né? Vamos dizer assim, o seu sistema nervoso central muda, o seu sistema linfático muda, tudo muda. Por quê? Porque você está, assim, dentro desse momento da água, do banho, você agrega, tá? Forças, você agrega energia natural para dentro do seu banho. E isso faz uma transformação incrível, incrível. Muitas pessoas sentem a transformação até no primeiro momento, tá? No primeiro banho. Outras já sentem essa transformação depois de uns 2, 3 dias ou depois de uma semana. Porque nós somos seres diferentes, nós captamos a energia de uma forma diferente. Então, às vezes, uma sessão de yoga, por exemplo, transforma muito uma pessoa na primeira sessão. E tem pessoas que já precisam de outras sessões. E tá tudo certo também, gente, porque nós somos seres humanos, estamos aqui num processo evolutivo, estamos aqui num processo de crescimento, num processo de transformação, de mutação. Então, o reflexo da natureza na hora do nosso banho, ele pode te dar um choque de realidade, vamos dizer assim, e aquela própria energia, ela se transforma naquele momento. Ou pode ser que você demore um pouquinho mais para sentir, mas o importante é que você coloque esse hábito na sua vida, para que você sinta essa transformação. E essa transformação, gente, eu vou falar para vocês, ela vem de dentro para fora,
tá? São produtos terapêuticos, aromáticos, óleos essenciais, aromaterapia, ervas, sabonetes artesanais, muito artesanato, conhecimento sobre os óleos vegetais, né, e que são utilizados nos produtos. Mas o mais importante é que essa transformação ela comece primeiro dentro de você, ou seja, a visão que você tem sobre o banho seja uma visão diferente do que você sempre teve até hoje. E essa é a minha missão aqui realmente, o meu propósito é que você consiga transformar isso, que você consiga modificar a sua linha de pensamento. Porque o pensamento, gente, o que a gente tem aqui, ele transforma mundos, ele transforma vidas, ele transforma a sua própria essência. Então, se você não está feliz indo por um caminho, a melhor maneira de você começar a mudar é você pensar de uma forma diferente e traçar um novo objetivo, traçar um novo percurso. Mas tudo isso começa de dentro para fora. Tá? Então, eu achei importante a gente colocar essa visão primeiro e saber o que vocês acham, né, dessa questão do poder dos banhos terapêuticos, se realmente eles transformam, se realmente eles têm um efeito. Qual é a credibilidade que vocês têm nisso, né? Porque é muito fácil alguém chegar aqui, sair falando, olha, você vai tomar banho assim, você vai tomar banho assado, você vai usar isso, você vai usar aquilo, você usa erva, você usa aroma, você usa, né? Mas adianta. Adiantar até, gente, eu posso até falar que adianta, porque, por exemplo, a aromaterapia, ela funciona até em pessoas que não sentem o aroma, né? Que não tem o cheiro, não sentem o cheiro. Porque entra direto em contato com o seu sistema nervoso central e daí para cima, né? Ou seja, daí a terapia funciona. Mas quando você se conecta com aquela terapia, ou seja, exatamente com aquela realização, né? O que você está colocando em prática, fica muito mais fácil, né? A aceitação, ou seja, o fluxo, né? O flow, como a gente chama, o fluxo, ela fica muito mais bonita, né? Fica muito mais leve e as coisas começam a se transformar, tá? Ficou claro, gente? Eu acho que, né? Nossa, tem tanta gente aí aparecendo. Olha, tem minhas aluninhas aí, tem várias alunas, Daniele, ó. Todo mundo, seja muito bem-vindo. Ó, Mandala disse, ontem fiz um banho com óleo essencial de alecrim com lavanda, me senti muito bem, tá vendo? Aí, alecrim é a planta da alegria, né? Como o próprio nome, alecrim, alegria, né? A felicidade. E um banho essencial com lavanda. Lavanda também, gente, eu sou apaixonada pelo óleo essencial de lavanda, né? A lavanda, ela eu me comprometi esse final de semana que eu quero plantar as minhas lavandas novamente. Eu tinha um monte de lavanda na entrada da minha casa e por um período, enfim, eu tive que me ausentar e elas morreram. Mas eu quero colocar as lavandas de novo porque são lindas, né? Elas realmente acalmam, dão uma sensação, né, de bem-estar muito grande. Então, excelente, banho muito bom. Mas ficou claro, gente, olha, essa pequena introdução sobre os banhos, né? Essa questão da mentalidade, essa questão de como que a gente enxerga o banho hoje em dia, né? Os banhos, antigamente, né, as histórias, se vocês me acompanham aí, vocês já podem ter visto, eu já fiz live sobre isso, já coloquei postagens sobre isso, ou seja, a diferença, né, assim, a diferença do que é o banho, do que era o banho antigamente e o que é o banho hoje. E o mais engraçado disso é que antigamente as pessoas não tinham tanto conhecimento quanto hoje e também não tinham acesso, né? Porque os óleos essenciais não era assim, você simplesmente entra na internet e o óleo essencial aparece na sua casa, né? Você tinha que ir lá, tinha que fazer realmente a cultura, você tinha que plantar, depois você tinha que colher, enfim, né? E fazer a maceração, tinha todo um processo muito manual, né? Muito artesanal. Ou seja, era muito mais trabalhoso se a gente pensar, né, dessa forma, era muito mais trabalhoso. E as pessoas também, assim, viam o banho como uma coisa muito religiosa e espiritual, né? Muitos a partir da religião e muitos a partir da espiritualidade, ou seja, o que era importante naquela época, né? O espiritual, então era muito bom você se purificar, tanto que o próprio batismo, né? Eles faziam como um mergulho dentro do rio, onde a pessoa recebia as mensagens, né? Enfim, e se banhava. Então, a própria Cleópatra, né? Era
banhos de leite com rosas para poder fascinar, enfim, as questões, né, os homens daquela época. Os navios, eles tinham muitas ervas e por isso eles tinham muito cheiro, né, sentiam muito aquele aroma daquelas ervas naquela época. Então, assim, os banhos, eles eram usados muito para purificação, tá? Purificação energética, purificação espiritual e também através de cura, no sentido de feridas, tá? Os guerreiros, enfim, iam muito para essas lutas, né? E quando voltavam com feridas muito profundas ou passando muito mal, ou febre, né? Muitas infecções, o que acontecia? Eles colocavam ervas e essas ervas eram usadas nesse processo de cura realmente, tá? Física, não só espiritualmente, mas fisicamente falando, tá? Então, assim, eu acho que se a gente for pensar sobre a questão do banho, hoje a maioria, né, eu não vou generalizar, mas a maioria tem água, né, acesso à água. A maioria tem acesso à informação. A internet está aí para isso, né? Tanto que eu estou aqui passando informação para vocês. E nós temos acesso às ervas, nós temos acesso a óleos essenciais, nós temos acesso a conhecimentos sobre a utilização dessas formas, né, de terapia e de forma correta. Então eu acho que a maior dificuldade que nós seres humanos hoje em dia temos é a questão da mentalidade realmente, é do nosso mindset, né? É dessa alteração, ou seja, a partir do momento que a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma, as coisas mudam. Da mesma maneira, você tem um trabalho, você não gosta do trabalho. Se você começa a enxergar esse trabalho de uma outra forma, as coisas ficam mais leves. Se você começa a enxergar uma amizade de uma outra forma, as coisas ficam mais leves. Se você começa a enxergar sua família de uma outra forma, as coisas ficam mais leves. Então tudo depende da maneira como você enxerga o que está à sua frente. Isso vale tanto para a aromaterapia, quanto para os banhos terapêuticos, né, quanto para os produtos artesanais, que é o que eu trabalho hoje em dia. Então eu trouxe esse tema realmente para entender, né, o que é um banho terapêutico, o que é uma aromaterapia, o que é aromaterapia e como que nós podemos nos beneficiar desses dois, né, nessas duas conexões aí no nosso dia a dia. Porque nós temos acesso, como eu já falei, tanto a banhos quanto a aromaterapia. Hoje está aí, ó, um monte de gente ensinando sobre aromaterapia. Não tem tantas pessoas ensinando como banhos terapêuticos, então, ó, continuem comigo aqui, me acompanhem, porque eu realmente estou, como as minhas alunas me chamam, eu sou a rainha dos banhos. Eu estou buscando sempre novidades a respeito dos banhos, métodos de utilização, enfim, coisas diferentes, né? E como eu também falei já para vocês, eu comecei com essa questão da terapia dos banhos estudando muito sobre o que acontecia com o nosso corpo fisiologicamente, né? Por que água fria, água quente, por que choque térmico, por que não tomar banho frio, por que não tomar banho quente, quais os benefícios, né? Contraindicações, enfim. E foi dali que eu cheguei até aqui, né? Então eu acho importante a gente entender como que a gente pode juntar isso, né? Como que a gente pode associar tanto a terapia do banho quanto a terapia dos aromas, né? Que é a aromaterapia. Então, eu queria até saber de vocês, alguém aí usa aromaterapia no seu dia a dia? Já usa banhos terapêuticos? Responde aí para mim.